Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo. É com muita satisfação que eu reencontro vocês aqui. Não é uma satisfação enorme, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço que vocês estejam assistindo a aula, agradeço aos alunos, às alunas, aos pais que eventualmente possam estar assistindo. É um prazer para a gente, se os pais tiverem. E hoje nós temos coisas para falar, e coisas bem complicadas. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui que ele é bem delicado, que hoje nós vamos falar justamente desse período da Guerra Fria. Então, vamos fazer aqui uma pequena reflexão bem-humorada, inicial, depois vamos partir para o assunto propriamente dito, e, por último, encerraremos com uma bela reflexão de um artista conhecido mundialmente. Então, vamos para cá, vamos aqui por parte. Não sei se vocês têm essa mania, esse costume, mas eu pessoalmente tenho. Quando eu estou com hora vaga, com tempo vago, eu vivo fazendo isso. Não sei se com vocês é diferente, é igual, se vocês são pessoas normais, mas eu sempre faço esse tipo de coisa, principalmente quando estou dormindo. E como eu sou muito fã do Bode Gaiato, eu não deixaria de postar. Então, o tema do nosso encontro hoje é o contexto histórico e geopolítico do mundo atual. Nós vamos trabalhar alguns movimentos, alguns fenômenos, alguns conceitos que fizeram parte desse período histórico. Com certeza, vocês já viram algum debate a respeito na disciplina de História desse assunto, mas nós vamos aprofundar aqui com questões geográficas, com questões políticas, com questões econômicas que vão fazer toda a diferença na hora de vocês entenderem esse assunto. Então vamos lá. A Guerra Fria, comumente, ela é conhecida como período bipolar, justamente por uma série de questões. Resumindo, esse período de tempo é conhecido como bipolaridade justamente porque marca o exato momento onde os Estados Unidos, liderando um bloco conhecido como capitalistas, de um lado, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderando o bloco socialista de outro, polarizavam as grandes atenções a nível mundial, a nível internacional. Então, nesse período, era muito comum que os mais diversos países do mundo eles se alinhassem ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. Então, isso era muito comum na época. Isso era muito comum, era uma briga política, era uma briga ideológica, era uma briga econômica. Então, o mundo ele ficou polarizado com esses dois grandes blocos de poder. Qual é o contexto que nós temos que levar em consideração desse período histórico? Vamos lá. Letra A destruição territorial e econômica da Europa. Por que isso aconteceu? Porque o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial, vocês viram isso em história. Os governantes europeus eles foram obrigados a adaptar-se a uma nova ordem na qual Estados Unidos e União Soviética foram alçados às condições de potências na época. Até então não era, não sei se vocês lembram, a potência hegemônica até a Primeira Guerra Mundial ficou sendo a Inglaterra, o Reino Unido. Com a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o avanço dos Estados Unidos economicamente pelo mundo e o avanço político da União Soviética permitiram que esses dois países fossem alçados à condição de potência. Desde a década de 40, que a União Soviética já se destacava economicamente, na siderurgia, na petroquímica, na energia e nos transportes. Após 1945, houve uma expansão do socialismo pelo mundo. Então, vários países de outros continentes que não só o europeu se adaptaram a essa tendência. Era uma tendência da época os países se tornarem socialistas. Então, o Vietnã, a Coreia do Norte, a China, Cuba, aqui na América, uma parte da Alemanha, a Alemanha Oriental, a Polônia, os países vizinhos à União Soviética, como Bielorrússia, que hoje é conhecido como Belarus. Então, esses países foram todos
vamos dizer assim, signatários dos ideais socialistas da época. A guerra havia se convertido num bom negócio para os Estados Unidos, pois as taxas de crescimento foram superiores aos demais países até a década de 60. Então, os Estados Unidos propiciou planos econômicos. Um dos mais conhecidos foi o Plano Marshall, que foi um plano de ajuda e reconstrução ao território daqueles países que foram abalados com a Segunda Guerra Mundial. Só que é nesse período também que um fenômeno conhecido como American Way of Life voltou à tona. O que é isso? É o modo de vida americano. O americano ele tem o hábito de consumir em grande quantidade. E o consumismo acabou se tornando uma grande marca do capitalismo. Então, as formas de consumo elas mudam com o tempo. E elas continuam mudando até hoje. Nós temos o hábito de consumir celulares, computadores, cinema, futebol. Então, tem uma série de coisas que nós consumimos e esse modo desenfreado pelo consumismo, pela compra, isso acabou sendo uma grande característica do americano e isso acabou ganhando repercussões no mundo todo. Só que é nesse período que a geopolítica da Guerra Fria redefiniu as relações internacionais, a economia, a política, até as Olimpíadas foram, vamos dizer assim, fortemente influenciados por esse período. É para tanto que na Olimpíada de Los Angeles, que foi justamente nos Estados Unidos, a União Soviética não participou. Na Olimpíada seguinte, que foi em Moscou, os Estados Unidos não participaram. Isso é muito ruim economicamente. O mundo estava tão dividido politicamente que, até do ponto de vista esportivo, houveram esses problemas. Só que é nesse período também, principalmente no período da doutrina Truman, que marca o início das corridas. Como assim das corridas? Da corrida aeroespacial e da corrida armamentista. Foi esse período que, por exemplo, do ponto de vista armamentista, tanto os Estados Unidos como a União Soviética construíram de maneira voraz, de maneira rápida, de maneira intensiva, artefatos nucleares. É para tanto que até hoje os Estados Unidos e a Rússia, que é o herdeiro direto da União Soviética, são os países que mais possuem ogivas nucleares. Mas, por outro lado, também teve a corrida aeroespacial, na qual, ainda na década de 50, a União Soviética conseguiu colocar o primeiro homem no espaço e os Estados Unidos, logo em seguida, entre as décadas, o final da década de 60 e o início da década de 70, os Estados Unidos alçou o homem à Lua. Então, esse período era um período de consolidação de domínio tecnológico. E uma das expressões desse período foi justamente a consolidação dessa corrida aeroespacial. Por outro lado, os Estados Unidos fizeram uma articulação econômica a nível mundial. Essa articulação ela começou com a Conferência de Bretton Woods, que foi justamente em 1944, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram muito espertos nessa questão, na qual foi criado o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que são agências de crédito e de fomento à economia para o mundo inteiro, e também foi criado o GATT. O que é o GATT? O GATT é o Acordo de Livre Comércio para a época, que hoje justamente atende pelo nome de OMC. Então, vocês têm que entender que o que ontem foi o GATT, hoje é o OMC. Qual é o papel da OMC? É justamente, como é que eu posso dizer, criar diretrizes e regras para o comércio internacional. Nesse período também nós tivemos a criação do Plano Marshall, a consolidação das alianças militares, que foram muito importantes, a OTAN em 49, liderada pelos Estados Unidos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e por outro lado, em 1955 foi assinado o Pacto de Varsóvia, que era justamente a aliança militar dos países socialistas. Na década de 50 nós tivemos a Guerra das Coreias, os Estados Unidos mantiveram uma política externa bastante agressiva na América Latina, em especial com a instalação de ditaduras militares financiadas e orientadas pela CIA. Foi assim na Argentina, foi assim no Chile, foi assim aqui no Brasil. A ditadura aqui no Brasil ela perdurou entre os anos de 1964 até 1985. Cuba foi uma questão totalmente diferente, porque Cuba realiza a sua revolução, expulsa os comandantes políticos da época em 1959, então Fidel Castro e Che Guevara assumem um poder nesse período e 4 anos depois aderem à União Soviética, se tornando assim um país
aqui na América de orientação socialista. A Hungria, em 56, e a Tchecoslováquia, em 68, rebelaram-se contra o domínio soviético, mas foram sufocadas pelo Exército Vermelho e acabaram voltando ao domínio soviético. Entre 64 e 73, ocorreu a Guerra do Vietnã, na qual, do ponto de vista militar, os Estados Unidos saíram vencedores, afinal de contas, é um exército extremamente poderoso, mas do ponto de vista da crítica internacional, das questões políticas e ideológicas, saiu totalmente derrotado, porque nem a população americana apoiou essa guerra, que foi um verdadeiro massacre. Talvez foi a guerra onde os Estados Unidos mais perderam soldados, porque foram justamente inventar de entrar em uma guerra complicada, em um país difícil de se lutar, pelas florestas, pelo tipo climático, enfim. Então, a população não aprovou muito e criticou muito essa situação, apesar que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos venceram a guerra, mas do ponto de vista político, da crítica, do apoio popular, eles não tiveram. É nesse período também que nós temos como falar na questão da Alemanha. Por que nós vamos falar na questão da Alemanha? Vocês têm um mapa aí do lado que mostra que a Alemanha foi totalmente dividida com o fim da Segunda Guerra Mundial. Um lado ficou pertencente à União Soviética, que foi o lado oriental, e o outro lado ficou pertencente a Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que foram justamente os países vencedores da Segunda Guerra. Esses 4 países. Então, o que foi que eles fizeram? Dividiram a Alemanha. Só que no período da bipolaridade, que é o que nós estamos falando, literalmente, a parte que ficava controlada pela França e do Reino Unido, da Inglaterra, ficou justamente pronta, ficou justamente colocada para os Estados Unidos dominar, porque havia a questão da bipolaridade nesse período. Mas quais são as características desse período histórico? Vamos lá. Na Conferência de Potsdam, em 1945, a Alemanha foi dividida em 4 grandes zonas, depois da Segunda Guerra Mundial: a britânica, a francesa, a soviética e a norte-americana. Em 1948, a União Soviética bloqueia o acesso terrestre a Berlim. Em 1949, os estados do lado ocidental criaram uma nova moeda, o marco alemão, uma nova Constituição e um Estado independente, a República Federal da Alemanha, que ficou conhecido como Alemanha Ocidental. 5 meses depois, a União Soviética autorizou a criação da República Democrática Alemã, que ficou conhecida como Alemanha Oriental. Os ânimos políticos e militares foram ao extremo, com repressões, a greves, manifestações e rompimentos diplomáticos. Até que, em 1961, foi construído um dos maiores marcos da divisão e da segregação internacional, que foi justamente o Muro de Berlim, que foi justamente construído nesse período histórico. Um marco para o período, um marco triste, porque dividiu a Alemanha, mas, infelizmente, ela aconteceu por causa dos acinzalamentos dos ânimos entre capitalistas e socialistas, e isso dividiu uma parte da Alemanha, como vocês estão vendo aí no mapa. Uma observação que eu quero trazer a vocês aqui, que nesse período houve questões que valem a pena ser ditas, como, por exemplo, a crise dos mísseis. Em 1961, os Estados Unidos tentaram invadir Cuba, logo depois da Revolução, porque não aceitava o domínio do Che Guevara e do Fidel Castro. Em 62, houve uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética, que essa tensão chegou a um nível extremamente crítico. Por quê? Porque a União Soviética decide instalar uma base nuclear em Cuba. E Cuba fica a pouco mais de 100 quilômetros de território americano, é uma ilha. Então, isso acirrou os ânimos e houve negociações diplomáticas entre os até então líderes desses 2 países, até então presidentes da época, o John Kennedy e o Nikita Khrushchev. Os Estados Unidos retiraram os mísseis da Turquia, que ficavam muito próximo ao território soviético, e, por outro lado, a União Soviética desiste de instalar mísseis em Cuba. Então, só para você ver como a geopolítica é complicada. E esse período fica justamente marcado com o nome de Guerra dos Mísseis. Eu não sei se vocês lembram, se vocês tiverem assistido, vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês, que tem até a ver aqui, mas como eu sou fã dessa cultura nerd, da cultura, enfim, dos filmes,
Eu não sei se vocês assistiram o filme X-Men Primeira Classe, que mostra o início dos mutantes, a formação inicial desse bloco de mutantes. Eu não sei se vocês viram que o Xavier, o Charles Xavier, que é um dos mutantes mais importantes do X-Men, ele ficou tetraplégico justamente num episódio conhecido como Guerra dos Mísseis. E aquele episódio ali marca justamente, claro, que ali é ficção, que eles tentaram mostrar, mas ali foi um pouco do que foi a tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Vale a pena vocês assistirem esse filme, talvez seja um dos melhores filmes do universo. Aí, se eu não me engano, eu acho que o X-Men é da Marvel, não é da DC. Por outro lado, nós tivemos também a descolonização e o movimento dos não alinhados. Está até anotado errado aí no slide, eu peço desculpas, movimento dos não alinhados. O que era isso? A descolonização foi justamente o que ocorreu na África. O que é que aconteceu? Durante o período final do século XIX, houve uma brutal recolonização do continente africano por parte das potências europeias. Então, a Europa dividiu o continente africano em novos países, criou novas fronteiras, criaram-se novas culturas lá e eles acabaram dominando aquilo no que ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. E isso foi extremamente cruel. Eu acho que vocês já devem ter estudado essa questão em história. Só que, vamos lá, vamos para o contexto aqui. O final da Segunda Guerra marcou também a luta dos povos africanos e asiáticos pela descolonização dos seus territórios. Eles não aguentavam mais serem colonizados por europeus. Estados Unidos e Rússia apoiaram esse movimento. Surgiram guerras civis, dependências diretas dos Estados Unidos e da União Soviética, porque eram países muito bem armados para aquele período histórico. Houve tentativa de não alinhamento, principalmente quando da Conferência de Bandung, onde 30 países africanos e asiáticos decidiram fixar uma política de neutralidade à bipolaridade, ou seja, eles não se assumirem nem pró-Estados Unidos, nem pró-União Soviética. Então, eles fizeram esse movimento justamente nesse período histórico, e foi aí onde surgiu o termo Terceiro Mundo. O primeiro mundo era aqueles países ricos, desenvolvidos, capitalistas. O segundo mundo era aqueles países que estavam sob o controle da União Soviética, o socialismo. E o terceiro mundo era justamente aqueles países pobres africanos que estavam justamente nesse período aí. Apesar de todos os esforços, não obtiveram muito sucesso, porque as relações políticas, econômicas e comerciais do período, elas estavam fortemente marcadas pelo poderio, pelo domínio da União Soviética. Chega-se, depois de todo esse contexto, toda essa situação, o fim da ordem bipolar. Quais foram as características desse fim? O grande marco do fim da bipolaridade, da Guerra Fria, é justamente a queda do Muro de Berlim em 89. Só que a gente precisa aprofundar mais os horizontes nessa situação para a gente não ficar dependente apenas dessa informação. Afinal de contas, não é só isso que caracteriza o período naquela época. Então é importante que vocês prestem atenção nessa situação. Vamos lá. Houve déficits públicos e na balança comercial dos Estados Unidos, porque os gastos eram imensos. Afinal de contas, os Estados Unidos controlavam a maior parte dos países do mundo. Grande parte dos países do mundo se declararam capitalistas orientados pelos Estados Unidos. Houve o colapso do socialismo e a implantação da perestroika e da glasnost. O que é que significa esses dois termos? Um é a abertura política e o outro é a abertura econômica. Como é que nós vamos compreender isso? Vamos lá. A União Soviética, em termos políticos, só fazia alianças com aqueles países na qual ela considerava socialistas. Aquele bloco de países que eu falei, os vizinhos da União Soviética, tanto os vizinhos ao sul como os vizinhos a oeste, a China, o Vietnã, a Coreia do Norte e Cuba. O resto dos países faziam aliança com os Estados Unidos. Então, houve uma abertura política para negociar, fazer negociações diplomáticas com o outro. Se houve essa abertura política para fazer
essas negociações com os outros países, houve também a abertura política, a abertura econômica para fazer negócios. Então, aí onde surge a perestroika, que foi a abertura política, e a glasnost, que foi a abertura econômica. Então, é justamente nesse período que, vamos dizer assim, a União Soviética começa a deixar de ser socialista e começa a fazer negócios econômicos com os mais variados países do mundo, inclusive o seu grande rival durante o período da bipolaridade, que foi justamente os Estados Unidos. Então, o Muro de Berlim cai nesse período, porque houve a reunificação da Alemanha, houve o grito para que houvesse união, afinal de contas, desde a construção do Muro de Berlim, no início da década de 60, onde a Alemanha foi dividida, muitas famílias ficaram sem se ver, justamente por questões políticas e ideológicas. Então chegou um ponto que não aguentavam mais a saudade, a separação, e eles acabaram derrubando esse muro e a Alemanha foi reunificada. O que um dia foram dois países, hoje é apenas um. Houve a transição econômica nos ex-países socialistas. Que transição econômica foi essa? Eles começaram a fazer negócios com outros países e permitir a entrada do capitalismo, e também houve a criação da CEI. O que é a criação da CEI? É um bloco econômico na qual aqueles países que eram socialistas criavam as suas condições econômicas para negociar, muito parecido aqui com o Mercosul. O Mercosul é o nosso bloco econômico aqui da América do Sul, enquanto que a CEI foi um bloco econômico formado pela Rússia e por mais 14 países, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, é com esse contexto que nós temos o fim da bipolaridade. Então, não é só o Muro de Berlim. Então, vocês têm que abrir bastante os olhos com essa situação. E nós vamos aqui encerrarmos o nosso encontro justamente trazendo uma música muito importante, uma música que trouxe, vamos dizer assim, e eu recomendo vocês escutarem ela agora no YouTube, podem procurar, música Imagine, do John Lennon, né, a música importante que marcou toda uma geração. Eu recomendo para quem não fala inglês, vocês procurarem a tradução dessa música, a tradução dela no português um verdadeiro hino. Quem não fala o inglês, escutando ela, com certeza também vai gostar da melodia. É uma música importante, é uma música que marcou toda uma geração de pessoas que lutavam pela liberdade, por pessoas que lutavam pelo fim das diferenças políticas, das diferenças econômicas, sociais, dessa divisão do mundo, uma divisão extremamente complicada, que eu acabei de falar, uma divisão entre capitalistas e socialistas. Então, só para você ver como o mundo foi muito ganancioso nesse período. Nós falamos das guerras dos mísseis, nós falamos das corridas aeroespacial, da corrida armamentista, a busca dos Estados Unidos e da União Soviética por fazerem artefatos nucleares, a separação de povos, às vezes até dentro de um país havia polarizações, como foi o caso aqui do Brasil, onde durante o regime militar aquelas pessoas, professores, pessoas, economistas, cidadãos que se declaravam comunistas, eles eram perseguidos, torturados e até mortos pelo regime militar, que fez aliança direta com os Estados Unidos. Então, talvez essa música seja justamente uma das músicas que mais simbolize. É um pedido de paz, é um pedido de união, é uma grande reflexão sobre, vamos dizer assim, sobre a liberdade. É para tanto que ela começa logo perguntando, imagine um mundo sem fronteiras, um mundo sem religião, um mundo sem diferenças. Então, vale a pena escutar, que eu agradeço aqui a participação de todos vocês nesse encontro. Já estava com muita saudade, espero que vocês assistam essa aula, curtam, procurem coisas, estou aqui sempre à disposição, podem falar comigo, me adiciona lá no Instagram, vou adicionar vocês de volta, vamos trocar figurinhas, o que vocês precisarem desse velho professor aqui de guerra, com certeza estarei aqui presente para ajudá-los. Então, é uma satisfação enorme. Eu agradeço a presença
de todos vocês. Como eu comecei a minha aula com um bom dia, uma boa tarde, boa noite, eu também vou me despedir com esse bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo. Então, queria que vocês se sentissem abraçados e estou com muita saudade de todos vocês. Um grande abraço, um cheiro no olho e até o nosso próximo encontro.